coração de Deus para esse culto. Eu vejo quanto Deus é zeloso por essa congregação. Porque o Senhor Deus, Ele olha para esse lugar, Ele deseja se relacionar conosco. Que nós possamos entrar para a congregação que é dele, desejosos de se relacionar com ele. E nós nos relacionamos com ele através da Santa Escritura. Então, quando nós ouvimos e damos total atenção para que nós possamos interpretar cada palavra proferida pelo Espírito Santo. E que você possa exercitar a tua fé e se convencer que essa palavra Deus escolheu para você, especificamente para nós. Então, querido, querida, coloque em prática agora, recebendo a palavra e praticando, recebendo essa orientação e vivenciando. Isso faz total diferença. Então ouve isso, ouve, escuta isso aqui. Olha só, é muito forte, Sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, entra nessa dimensão de amar a Deus. Quando eu começo a examinar a Escritura, eu fico ali naquele momento, Senhor, para mim entrar nessa dimensão do grupo que te ama, eu preciso da sua orientação. Como o Senhor quer ser amado? É interessante você ter a convicção que eu preciso amar a Deus conforme Ele quer ser amado. Porque tem uma promessa, olha a promessa, é uma promessa imensurável. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, pastor, essa situação, Deus está falando, você ama a Deus conforme Ele quer ser amado? Essa situação é para o teu bem. Incrível? É. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não são, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então existe um momento aqui com esse versículo entre nós e Deus. Existe, uma cumplicidade entre nós e Deus em nós. Ele revela que sabemos que todas as coisas... Imagine se eu já sei que aquela situação diversa é para o meu bem. Eu estou passando pelaquela situação adversa e é para o meu bem. Querido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, não é fácil a gente ter esse entendimento e praticá-lo quando as coisas estão fora do controle, as coisas estão totalmente adversas do nosso propósito, mas tem um propósito de Deus. Então, quando você o adora diante de uma realidade que você não está gostando, querido, querida, lá na frente, Deus vai te surpreender. Então, tem um personagem aqui que me identifiquei com esse texto, me identifiquei com esse versículo. É isso que nós precisamos entender.
Às vezes eu fico, sabe, conjecturando. Aconteceu coisa da minha vida antes de conhecer Jesus que me chateou, que me aborreceu, que, sabe, me tirou a paz. Mas essas situações que me chateou, que me tirou, sabe, da minha, vamos dizer, da minha segurança, do meu, sabe, do meu eu, fez com que eu conhecesse o Evangelho. Aquela situação desagradável que surgiu, sabe, que me tirou a paz. Hoje eu falo, Senhor, se não houvesse aquela situação, onde eu estaria? Então, meu Senhor, que eu seja adestrado para nesses dias, sabe, eu venha ter um condicional de me posicionar diferente quando acontecer algo que eu não me agrado. Te adorar, como aquilo, sabe, aquela situação fosse realmente uma bênção para mim. Querido, querida. Então, olha esse personagem. O que aconteceu com ele? Foi para o bem dele. Para o bem dele. E não aconteceu só uma situação, não. Foi algumas situações que foi para o bem dele. Querido, e nós? Se acontecesse conosco, sabe, esse percurso para chegar aonde Deus, sabe, venha com o realizar dele. Meu amado, prepara para ouvir. De repente, pastor, eu estou passando um momento que eu não queria passar. Eu estou passando por um momento que eu não desejava passar. Querido, está passando, Deus vai trazer um cenário favorável através da situação contrária. Espera isso dele, espera isso dele. Então escuta isso, Gênesis 37. Olha, mas logo, presta atenção, mas logo que chegou José a seus irmãos, José, ele foi fazer um favor para os seus irmãos, foi levar lanche para os seus irmãos. Escuta isso, querido. Seus irmãos despiram da túnica, a túnica está lá, de mangas compridas que trazia. Eles tinham inveja de José. José, ele foi agraciado pelo presente de Jacó, seu pai, essa túnica. Eles arrancaram dele. Olha só, arrancaram dele. Vai, Julie. E tomando-a, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Quer dizer, ele perdeu suas vestes. Deus está vendo tudo aquilo. Aquela injustiça, sabe? Aquela situação de ódio. Deus está ali, monitorando. Ora, sentando-se para comer, os irmãos olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mira, e que levavam para o Egito. Travou? E o 26? Então coloca o 26, filho. Está aí, está aqui no papelzinho. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue. Quer dizer, o que vai lhe aproveitar matar o irmão? Agora sim, vamos lá. Olha só, um plano maligno através de família. Olha só, era para esse José se indignar, se revoltar. Vai lá em nome de Jesus no 39. José foi levado, agora tu vê, passou os mercadores, né? Aí eles aproveitaram, olha, não vamos fazer nada, vamos vender para os mercadores, já venderam José. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá.
Potifar era o superintendente de Faraó. Então ele comprou aquele escravo. Olha aí o percurso, olha o que está acontecendo com ele. Olha o que está acontecendo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Então ele foi vendido para o Potifar, o superintendente do Egito. Olha o que estava acontecendo com ele. Olha, tudo o que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, ele disse, deita-te comigo. Olha as coisas acontecendo. Olha o que está acontecendo. Então a mulher desse superintendente se encantou por José. Querido, eu penso assim, nem tudo que está dando certo na minha vida é certo diante de Deus. Nem tudo que dá certo na minha vida é certo diante de Deus. Ele podia se achar, mas olha aí, ele amava Deus. Então ele fez o quê? Ele renunciou. Vamos lá, Julinho. Ele renunciou. A mulher queria porque queria. Ele o quê? Não. Aquela atitude chamou a atenção de Deus mais uma vez que José temia a Deus. Temia. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Quer dizer, houve um complô, a mulher, sabe, veio com acusações, porque José o rejeitou. Ela fez uma história que José havia agarrado ela para forçar ela a fazer algo que ela não queria. O marido, o próprio Potifar, o que fez? Olha isso, ele inocente. E o senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Imagine você, querido. Imagine você. Você é traído pelos irmãos, tira a tua veste que tu ganhou do teu pai, um presente importante, joga numa cisterna suja no meio do deserto, uma latrina no deserto. Tudo isso para o bem dele, aos teus olhos, aos meus olhos. Quer dizer que tudo isso que está acontecendo é para o bem dele. Muitas das vezes nós abrimos, sabe, mão de se relacionar com Deus num culto, de, sabe, nos entregar a Ele, na certeza que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. E você aguardar no Senhor. E sendo sempre fiel, sempre com temor a Deus. Não abrir mão de exercer aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus te orientou a fazer como cidadão do seu reino. Oh, meu amado, aqui nessa porta, esses anos todos, tem hora que a gente, Senhor, mas tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou no aguarde. Pastor, eu estou precisando que haja uma solução nessa situação que está, sabe, está demorando. Querida, fica na fé, fica na posição. Pastor, fica adorando a Deus. No meio dessas situações contrárias, não abre mão de se relacionar com Deus confiantemente. Confiantemente. Agora tu vê, a mulher deu em cima do cidadão, o cidadão devia estar num jejum, né? Não, ele não, isso aí não provém, não convém. Então o que ele fez? O meu Senhor me confiou, né? O faraó, o Potifar confiou a casa dele, confiou os bens dele, confiou a mulher dele. Poxa, ele falou, não, o Senhor que me colocou para ser, sabe, o mordomo, ele me confiou a senhora, me confiou os bens. Não, eu estou fora. Ô querido, ô querida, que decisão é essa? Olha, o inimigo vem e propõe um negócio. Não, olha aí, não seja,
sabe? Não, abre mão. Não abro mão mesmo. O inimigo, ele vem forçando barra para que a gente saia da visão, para que a gente saia da missão. Ah, é mais fácil seguir aquela situação, é mais fácil eu ir para aí, eu vir para ali. Querido, olha isso, Deus falando. Ele foi por cárcere, inocentemente, atendendo, sabe, atendendo os princípios de Deus. Com temor, ele foi parar num cárcere. Já estava sendo humilhado lá de trás, através dos irmãos. Meu amado, é duro. Tudo o que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, como é que está você nesse propósito? Como é que está você nessa, sabe, nessa expectativa de vivenciar esse versículo? Escuta isso. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Puxa, Deus, o Senhor é tremendo, né? Deu um ambiente que era para ser desconfortável, deu um ambiente favorável. Meu amado, escuta isso. O qual confiou às mãos de José a todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Tanto ele obedeceu Potifar, como obedeceu o carcereiro com o mesmo temor. Ele obedeceu a Potifar, vendo que havia uma grande expectativa para ele. Aquela expectativa, houve um imprevisto, ele foi para um cárcere, mesmo no cárcere, ele estava ali, com a mesma vontade de cumprir os seus princípios diante de Deus, os princípios de Deus diante dele. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. José, ali no cárcere, Deus fazendo ele vivenciar o bem-estar, pelas atitudes dele, Gênesis 41. Disse mais Faraó a José. Aí ele já foi conduzido para o palácio. Através da sua obediência no cárcere, através de Deus ser com ele no cárcere, houve uma situação que Faraó convidou, pediu para levá-lo até o palácio. Houve um mover de Deus para que Faraó o convidasse para ir até o palácio. Chegando ele ao palácio, escuta isso, disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade, escuta isso, sobre toda a terra do Egito. Quer dizer, ele foi para o palácio, ele teve um discernimento sobre uma situação que Faraó estava precisando sair daquelas alucinações que estava acontecendo através dos seus sonhos. E ele precisava ter paz, não estava conseguindo ter paz. Quando Faraó soube que, José teve um discernimento de sonho dentro de um cárcere, mandou chamá-lo e ele chegou lá, deu uma palavra para o Faraó ficou tranquilo, aquele momento de alucinações estancaram, Faraó ficou muito grato, ficou muito satisfeito, E aí, conversando com José, viu que ele tinha um dom de sabedoria que ele jamais imaginava que alguém dentro do Egito tivesse o dom de sabedoria que ele encontrava em José. Olha só, tudo que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Então, naquele momento de Faraó, sentiu o espírito de fazer o melhor para José. Olha isso, olha aí, olha o roteiro. Disse mais Faraó a José, vês que te faça autoridade sobre a terra do Egito. Quer dizer, olha onde ele chegou. Olha as coisas que levaram ele a chegar até esse lugar. Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Então, querido ou querida, eu não sei aonde você quer chegar.
Eu não sei aonde você deseja alcançar o seu objetivo, mas continua tendo temor a Deus. Continua se relacionando com Deus. Continua, sabe, na fé, obedecendo a Deus. O que você, sabe, o que você tem de missão que Deus confiou através do seu propósito? Tudo acontece através do propósito de Deus. Então José, ele estava, sabe, precisando vivenciar um sonho que Deus deu a ele, que ele ia reinar, que ele ia, sabe, estar numa posição que os seus próprios irmãos e seu pai ia se curvar diante dele. Foi um sonho que ele teve lá atrás, foi uma promessa de Deus que ele teve lá atrás. É nessa promessa que eu estou, é nessa promessa que Deus há de fazer infinitamente mais o que você deseja. Querido, não é absurdo não, não é absurdo não. José, sabe, quando ele estava lá naquele momento de covardia, quem ia imaginar que aquele homem ia se tornar um governador do maior país, o país mais próspero da sua época? Quem ia imaginar? Querido, não desiste, nem desanima de vivenciar os propósitos de Deus, de maneira nenhuma, e faça com temor, e faça com vontade, não se arrepende, não faça nada para Deus arrependido, não, faça com vontade de fazer o melhor, mesmo que a situação seja ao contrário, mesmo você obedecendo, a situação está cada vez mais contrária, continua obedecendo, continua obedecendo. Não é fácil não. Pastor, o senhor está aqui esses anos todos, eu vou continuar pregando a palavra, eu vou continuar sendo otimista com Deus, eu vou continuar sabendo que Deus está no controle dessa porta, eu vou continuar sabendo que nesse lugar Deus cura, que liberta, que restaura e que leva para o céu. Eu estou nessa fé, Deus, eu estou nessa fé, essa palavra é para nós. 42. Então tirou Faraó, olha só onde esse homem chegou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus da forma que Deus queria ser amado. Você não ouve um murmurar desse homem, em toda, sabe, liturgia da sua caminhada, lá do lugar onde que ele foi jogado, até o palácio, tu não encontra um versículo falando que esse homem murmurou, reclamou. Querido, olha isso, saiu de uma latrina lá no deserto, uma cisterna, devia ter fezes de animais ali, jogaram ele lá dentro nu. Meu amado, e aí? O que você está vivenciando, você que está na transmissão? Não, meu Deus merece um culto, meu Deus merece eu estar lá adorando Ele, meu Deus, sabe, meu Deus, olha Senhor, se o culto é para Ti, eu estou lá, se o culto é uma oferta a Ti, eu estou lá, porque o que eu posso te ofertar, Deus, por tudo que o Senhor tem me proporcionado? Quantos livramentos, José chegou no palácio, José chegou, sabe, no melhor lugar da terra, o palácio do Egito nessa época. Nós vamos chegar no céu. Nosso destino. Louva a Deus, agradece a Deus porque Ele tirou da incredulidade, agradece a Deus que Ele arrancou as escamas dos teus olhos, agradece a Deus porque Ele revelou a verdade dEle para nós. Meu irmão, agradecer. O nosso Deus não deixou nada oculto, Ele falou que no mundo passaríamos por quê? Por aflições. Tem momento que vem, então, diaconisa Gisele, tem momento que vem um diagnóstico que a gente não espera, que, meu Deus, mas querida, em nome de Jesus, se Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu não estou aqui para reclamar não, Deus, estou aqui, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Então tirou Faraó o seu anel do sinete da mão e a pôs na mão de José. Agora tu vê, presta atenção nisso. Arrancaram a túnica dele. Arrancaram a túnica. Tiraram ele, sabe, aquilo que ele tinha ganho do seu pai. Tiraram uma túnica. Mas olha Deus, ele é tão cirúrgico,
Olha o que ele fez. Então tirou o faraó o seu anel da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir o quê? Roupas de linho fino. Tiraram aquela roupa, aquela túnica. Deus honrou ele com roupas finas. Quem pode dizer amém, querido? Não lamento aquilo que... não lamento não. Deus tem o melhor, arrancar uma túnica. Deus deu uma roupa, vestir roupas de linho fino, ele pôs ao pescoço um colar de ouro. Querido, calma, vocês estão na transmissão, não muda a sua maneira de honrar Deus, não muda a sua maneira de se relacionar com Deus. Meu amado, vamos embora, tem que prestar culto, é obrigação? Não, é por amor a Deus. Aqueles que amam a Deus cultuam, prestam culto. Eu tenho que dar uma leitura para Deus que eu o amo, porque ele diz que aquele que o ama, todas as coisas cooperam para o seu bem. Não é difícil, não é difícil. Em nome de Jesus, olha, um homem foi honrado com uma roupa maravilhosa, foi honrado com um colar de ouro. Meu Senhor Jesus. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos deste modo, ou construir sobre toda a terra do Egito. Olha só, sobre toda a terra do Egito. A nação poderosa, a nação poderosa. Ele se tornou o principal. Uma nação poderosa. Quem imaginar que aquelas coisas que estavam acontecendo com José, lá quando ele foi covardemente lançado numa cisterna. Quem ia imaginar que aquela trajetória era a melhor trajetória da vida dele? Não murmura não, pastor, está embaraçado, olha pastor, continua adorando Deus, continua prestando culto a Ele, continua sendo fiel a Deus. Espera, que as surpresas vêm. 44. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé de toda a terra do Egito. Olha isso, olha Deus honrando de uma forma imensurável. Querido, acalma teu coração, acalma, sabe, a tua necessidade ainda não foi suprida por Deus, acalma. Se mostra como um filho que ama a Deus, da forma que ele quer ser amado. Conforme, sabe, o Senhor Deus revelou, me ama de todo o coração. Meu amado, prioridade a Deus. Prioridade no momento de culto. Isso revela para ele que você tem um interesse, que você tem vontade de se relacionar com a sua palavra. Escuta isso, Romanos 8, 28. Sabemos, Deus já sabe que eu sei, Deus já sabe que você sabe. Olha só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fui chamado segundo o propósito de Deus, você foi chamado segundo o propósito de Deus. Não abre mão desse propósito. Não abre mão desse propósito. Os dias são corridos? São, mas não abre mão. Sabe, coloca diante de Deus verdadeiramente o teu amor por Ele, seguindo as logísticas que vêm do céu através da Escritura Sagrada. Meu amado, você não vai se arrepender. Não tem como negociar. O nosso Deus diz que nós precisamos amá-lo para vivenciarmos essas promessas maravilhosas. E amar a Deus é da forma que Ele quer ser amado. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos vivenciar essa palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, como é que vai ser esse dia de amanhã? Você ama a Deus? Você tem esse entendimento
que você ama a Deus, então todas as coisas que vão acontecer nesse dia de amanhã é para o seu bem. É para o seu bem. Todas as coisas que estão por vir nesses finais, né, esses meses finais, é para o seu bem. Continua amando Deus. Continua se comportando com o propósito de Deus. Vai chegar lá na frente e você vai falar, valeu a pena. Valeu a pena. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, escuta isso, 3:20, Efésios, vamos encerrar. Escuta isso, ó. Ora, aquele que é poderoso. Quem era o Deus de José? Aquele poderoso, que é imutável. É o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve. É o mesmo Deus que você ama, é o mesmo Deus que José o amava. Então escuta isso, olha aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera onde? Opera em nós. Querido, em nome do Senhor Jesus, vocês que estão na transmissão, Deus tem um propósito na tua vida? Claro que sim. Deus tem um propósito na minha vida? Claro que sim. Deus tem um propósito na minha família? Claro que sim. Deus tem um propósito nessa igreja? Claro que sim. E ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sou chamado segundo o propósito de Deus. Essa porta está aberta segundo o propósito de Deus. Você é pai segundo o propósito de Deus. Você é mãe segundo o propósito de Deus. Você é esposo segundo o propósito de Deus. Você é esposa segundo o propósito de Deus. Age com temor sobre o propósito que Deus confiou a você. Age com temor. Age com, sabe, com amor a Deus. Por quê? Eu vou fazer isso por amor a Deus. Por que eu vou abrir mão de um descanso para estar num culto? Por amor a Deus. E ele diz que quando você tem esse amor por Ele, todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Espero que você, ao olhar para a sua existência, você veja o plano de Deus, o propósito de Deus. Não murmura, não desanima, não se deixa levar, sabe, por sugestões que não é do propósito de Deus. Não se deixa levar por sugestões que não é o propósito de Deus. Essa mulher de Potifar chegou para interromper um propósito de Deus na vida de José. José, mesmo ele sendo um jovem, mas ele não. Ele renunciou. Tem coisas que podem até te agradar, mas você fala, não! Porque eu amo Deus. Então, em nome de Jesus, igreja, cada culto que você presta a Deus, você está dando uma leitura para Ele que você o ama, que você tem Ele como prioridade. E as coisas que estão acontecendo, seja num filho, seja numa filha, seja na vida profissional, seja na vida secular, o propósito de Deus está ali. E no tempo certo, no tempo oportuno, você vai ser surpreendido. Você vai vivenciar verdadeiramente o bem-estar da conquista da redenção. Pai, eu abençoo o teu povo, Pai, como sacerdote pastor. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço porque o Senhor confiou o seu poder em nós. Esse poder opera em nós. Opera em nosso favor, meu Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós viemos também, Senhor, colocar o teu propósito acima do nosso propósito, Pai. Em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, em nome de Jesus, se eu levantei da cama hoje, é para o bem que o Senhor gerou para mim vivenciar. Então, Pai, em nome de Jesus, essa noite, Pai, essa noite foi o teu propósito nos trazer aqui. Essa noite foi o teu propósito nos trazer aqui para receber essa palavra. Se cuida, meu irmão, se cuida, minha irmã. Porque às vezes não está a teu favor a situação, o cenário, mas Deus vai mudar para que esse cenário, essa situação contrária, passe a ser uma situação a favor. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus está gerando um rebuliço aqui essa noite. Está gerando um reboliço, que aquilo que estava dando errado, através do propósito de Deus, está gerando um reboliço
para que essa situação mude a teu favor. E você venha glorificar, e você venha testemunhar. Deus foi demais, Deus foi maravilhoso, Deus foi, aquele tempo foi um tempo de aprendizado, de confiar, é o tempo de espera, é um tempo que a gente precisa confiar, é um tempo que a gente precisa, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, sei que o Senhor está no controle, o Senhor não esqueceu de mim, eu estou sendo adestrado nesse tempo de espera. Mas eu creio, Senhor, eu creio que o que o Senhor tem para mim, oh Senhor, é algo sobrenatural. O que o Senhor tem para mim é algo sobrenatural. O Senhor tem infinitamente mais do que tudo que eu tenho pedido, tudo que eu tenho desejado. O seu plano é muito maior de tudo aquilo que eu tenho te pedido. Assim eu oro, assim eu creio. Assim eu já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. E o povo diga amém. Amém. Igreja, pela fé, sai daqui nessa convicção que Deus está nessa causa. Deus está nessa causa. E você vai ser honrada. E você vai ser honrado. Para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe, um excelente retorno. Até domingo, se assim Deus permitir, e Ele vai permitir. Um abraço, obrigado pela companhia. Amém, amém e amém.